turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 57. Hoje a gente vai começar o estudo sobre referência à memória. A gente vai ter mais algumas aulas aí abordando sobre essa temática. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que é referenciar a memória de alguém e analisar referências à memória num nível nacional e internacional, conhecendo aí pessoas importantes para a história da humanidade. Então, os materiais que vocês vão utilizar nessa aula são a caneta, caderno de história e, se achar necessário, aí também o lápis e a borracha. Galera, o que é referência à memória? Esse memória, quando eu falo, eu me refiro a alguém que é lembrado, alguém que já faleceu e é lembrado. A gente geralmente diz, tal pessoa está em memória, ou seja, está apenas na nossa memória, porque a pessoa não está mais entre nós. Então, a referência à memória é quando, de algum jeito, alguém que já é falecido é lembrado, tá? Pessoas, então aqui a gente vai estar trabalhando de um modo mais geográfico, ok? A gente vai estar trabalhando sobre nomes de ruas, nomes de cidades, nomes de praças, enfim. Então, pessoas que têm cargos aí bastante importantes, políticos, empresários, médicos, professores, entre tantas outras profissões, às vezes são lembradas, às vezes essas pessoas, a memória delas são lembradas, tá? Como elas são lembradas? Através do nome de uma rua, o nome de uma escola, de uma praça. Qual é o nome da sua escola? Muito provavelmente o nome da sua escola faz referência à memória de alguém, tá? Vamos pensar nomes de escolas em São Bento do Sul. Escola Castelo Branco, Presidente Castelo Branco, Dalmir Pedro Cubas, Alfredo Diner, Osni Vasconcelos, são nomes de escolas e com certeza vocês já perceberam que são nomes de pessoas, tá? Por que nomes de pessoas? Não são nomes aleatórios, são pessoas que viveram, né, na nossa cidade, na nossa região e que de algum modo elas marcaram o tempo que elas viveram, porque elas fizeram diversas coisas importantes, elas ajudaram muito toda a comunidade, então a memória dessas pessoas são lembradas. Então, criou-se, né, por exemplo, nas escolas, cada escola recebe aí o nome de uma dessas pessoas. Isso é referenciar a memória de alguém. O nome da rua que você mora, você sabe o nome da rua que você mora? Não são todas, mas boa parte das ruas também fazem referência à memória dessas pessoas e é sobre isso que a gente vai estar abordando. Vamos conhecer então algumas referências à memória que se fazem presente aí no nosso país e também a nível mundial, resgatando aí saberes acerca de quem foram essas pessoas. Gente, eu trouxe aqui para vocês algumas pessoas que marcaram aí a sua época e alguns aspectos sobre de que modo essas memórias são recordadas. Não são só nomes de locais. Vocês vão ver que nós temos nomes de outras coisas que vão estar referenciando a memória, tá? O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é Fernando de Noronha. Provavelmente vocês já ouviram falar. O Fernando de Noronha, aqui que nós temos na imagem, é um arquipélago. O que é um arquipélago mesmo? Um conjunto de ilhas, tá? Lá no estado do Pernambuco, tá? Um dos pontos turísticos aí mais visitados, um dos locais mais visitados no nosso país. Ele é formado por 21 ilhas, ilhotas são ilhas menores, e rochedos, né? Rochedos são essas partes centrais, assim, de rochas, onde as pessoas não é bem uma ilha, né? Porque você não consegue adentrar e ficar naquele local. De origem, né? Que se originou através de vulcões, tá? Então, é um dos locais mais visitados do nosso país. E ele faz referência à memória de uma pessoa, Fernando de Noronha. Quem foi Fernando de Noronha? Então, na verdade, o nome da pessoa mesmo é Fernão de Noronha. Ele foi aí o primeiro senhor da ilha de Fernando de Noronha, por isso recebeu aí esse nome.
Ele foi um judeu português, né? A sua religião era judaica e ele foi convertido para o catolicismo, tá? Que a gente chama dele de cristão novo, porque ele é novo na religião ali, na religião católica. Lembram que na época, né? Então os portugueses buscavam muito ampliar essa fé católica e conseguiram, né, converter o Fernão de Noronha para o catolicismo. Ele se tornou um dos primeiros, olha só que interessante, um dos primeiros exploradores de pau-brasil aqui no Brasil, tá? Então as terras, elas foram descobertas e logo algumas pessoas começaram a fazer exploração do pau-brasil. E uma dessas pessoas foi o Fernão de Noronha, então ele comercializava o pau-brasil. Ok, pessoal? Então por isso ele recebe esse destaque aí com o nome ali do arquipélago no estado de Pernambuco. Aí nós temos Praça Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, gente, nós temos muitos locais, nomes de ruas, nomes de cidades, nomes de rua, cidade, praça, até a nossa praça antigamente era Getúlio Vargas também. Aqui eu trouxe para vocês uma das praças que se chama Getúlio Vargas, que é lá no estado do Rio de Janeiro, tá? Na cidade e estado do Rio de Janeiro. Então, essa praça recebe esse nome por conta do presidente Getúlio Vargas. Com certeza vocês já ouviram falar, foi um dos presidentes de maior destaque no Brasil justamente pelo tempo que ele ficou na presidência do nosso estado, tá? Então agora a gente vai conhecer quem foi Getúlio Vargas. Vargas, ele era advogado, político e foi presidente do Brasil. Nasceu na cidade de São Borja, lá no Rio Grande do Sul, tá? Então ele é aqui do sul do país, ele era gaúcho. No dia 19 de abril de 1882 e faleceu em 24 de agosto de 1954. A gente vai abordar um pouquinho sobre a morte dele também. Vargas, ele teve a sua carreira política no Rio Grande do Sul e depois de ser político no Rio Grande do Sul, ele conseguiu alcançar aí a presidência da República lá no ano de 1930, quase 100 anos. Ele permaneceu no poder primeiro de 1930 até 1945, presta atenção, quanto tempo que um presidente hoje fica no Brasil? 4 ou 8 anos. Ele ficou primeiramente por 15 anos na presidência do nosso país. Quando ele foi deposto e voltou através do voto popular em 1950. Então, ele foi tirado em 1945, mas através aí do voto popular, voto da população, ele voltou 5 anos depois, em 1950. Foi o presidente que ficou mais tempo na história da presidência do nosso Brasil, tá? Ele sofreu diversas questões, né, que incomodavam ele muito. A gente consegue consultar isso na internet, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho. E a gente destaca aí por questões políticas e ele acabou cometendo suicídio ali no dia, obviamente, da sua morte, no 24 de agosto de 1954. Aqui, pessoal, eu trouxe sobre um produto. Não sei se vocês conhecem, eu já conheço há alguns anos e eu achei bem interessante. Eu nunca consumi, mas tem alguns locais aqui em São Bento também à venda, tá? O Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus, ele é muito famoso lá no estado do Maranhão, tá? Porque ele é um Guaraná, ele não tem essa cor do Guaraná que a gente compra, aquela cor meio, sei lá, marronzinho, esverdeado. Ele é cor de rosa, tá? Bem bonitinho o Guaraná. Então, muitas pessoas são fãs do Guaraná Jesus, tá? É uma latinha bem pequenininha e aqui no sul do Brasil, pequenininha e super cara, tá? Mas ele é bem interessante. E quando a gente vê Guaraná Jesus, pelo menos eu sempre tive essa ideia, Guaraná Jesus, homenagem a Jesus Cristo. Eu achava que era isso. Mas quando eu fui montar essa aula, eu descobri que não é em homenagem a Jesus Cristo. É em homenagem a uma outra pessoa, que se chama Jesus Norberto Gomes. Quem foi essa pessoa? O Guaraná Jesus, ele recebe o nome da pessoa que criou ele, que é o Jesus Norberto Gomes. Ele foi um farmacêutico de São Luís, lá no estado do Maranhão, que criou o refrigerante à base de Guaraná em
1927. Olha quanto tempo que esse refrigerante foi criado. Hoje essa marca, né, o Guaraná Jesus, ela pertence aí à Coca-Cola e já virou um ícone pop aí bastante popular em vários lugares do nosso país, tá? É bem interessante. Eu creio que vocês conheçam ele. Então, aí, qual é a ideia do Guaraná Jesus? Não sei de gosto se ele se difere muito do Guaraná que a gente costuma tomar, mas o fato dele ser cor-de-rosa aí é bem interessante. E a gente vai falar sobre uma pessoa agora, o Henry Ford, que a gente já abordou lá no comecinho do ano em língua portuguesa, quando a gente trabalhou a biografia do Henry Ford. Eu espero que vocês se lembrem dele. E através dele foi criado o Fordismo, tá? O Fordismo já faz uma referência à memória, porque o nome dele é Henry Ford, Fordismo. Então aqui a gente vê o nome do método dele, que a gente vai abordar nessa aula, foi dado o sobrenome dele para esse método. Então o Fordismo recebeu este nome em homenagem a quem criou ele, o Henry Ford. Este instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis no ano de 1914. Então, até então, a fabricação de automóveis ela era muito mecânica, muito manual. Então, as pessoas estavam o tempo todo trabalhando em cima daquilo, se tinha pouco maquinário. E aqui o Henry Ford, ele começou a ter ideias acerca de como tornar essa produção maior, como produzir mais carros num período menor de tempo. E aí se começou a automatizar essa produção. Por isso ela é semi-automática, parte dela vai ser automática. Então esse se tornaria um modelo de gestão da segunda revolução industrial e vai perdurar até início ali de 1980. Então, esse sistema de produção em massa, ou seja, em grandes quantidades, denominado de linha de produção, constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas, né? Então, as pessoas estavam em setores semiautomáticos. Quando algo é semi, quer dizer que é parcialmente automático, tá? Possibilitadas pelos pesados investimentos para o desenvolvimento de maquinários e instalações industriais. Então, assim, obviamente, se tornaria mais caro adquirir um maquinário para produzir esses carros, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, o investimento seria muito grande, porque as pessoas trabalhariam menos, logo eu precisaria de menos funcionários, porque eu vou ter um grande maquinário. Isso perdura até hoje, né? Olha só, como nós temos na indústria, né, todo um maquinário que vai estar fazendo muitos produtos num curtíssimo período de tempo. Claro que pessoas sempre vão estar trabalhando, tá? Porque as máquinas elas precisam ser operadas, precisa ter pessoas supervisionando, mas é um rendimento muito maior. E quem foi o Henry Ford, então? Aqui a gente vê a imagem dele com o modelo T, o modelo de carro dele. O Henry Ford foi um empresário e inventor americano que revolucionou a indústria automobilística. Foi o fundador da Ford Motor Company, né, a indústria da Ford, e criador do modelo Ford T e do sistema de produção em série, conhecido como Fordismo, que foi esse sistema que eu expliquei agora para vocês, tá? Então, galerinha, vocês introduziram aí, tiveram conhecimento um pouquinho hoje sobre referência à memória, que é quando eu lembro da memória de alguém, colocando o nome dessa pessoa ou referenciando de algum modo em questões diversas, em nome de rua, em nome de praça, que nem ali o Guaraná Jesus, o nome de um produto, o Fordismo, né, que é esse método de produção de carros. Então, essas pessoas estão sendo lembradas e vão continuar sendo lembradas aí por muito tempo. Então, concluindo essa lição, agora vocês vão realizar aí as atividades propostas para vocês. Até a próxima aula e bons estudos!